Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou reagir mais uma vez à participação do Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista, que já passou anos também pelo Atacadão. O cara entende muito de varejo, de atacarejo. Já fiz um react dele quando ele fez uma entrevista ao pessoal da XP, só que agora ele participou de um outro programa aqui que é o Show Business com o Bruno Maier, da Jovem Pan. Cara, e o Belmiro sempre dá uma aula. E o legal de assistir o Belmiro falando, ele faz a leitura por dentro do atacarejo, como o atacarejo vem pensando o seu modelo de negócio e para onde o atacarejo vai. E é extremamente importante você, dono de supermercado, estar por dentro de como funciona esse outro canal de vendas. Então eu peguei aqui para reagir a essa participação dele, que foi top. Eu assisti tudo aqui já. São 59 minutos, mas agora eu resumi para você e eu vou passar em 1 minuto, 25, os melhores trechos. E quero que você participe comigo aqui. Antes disso, já curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo, participa comigo e vamos fazer a análise de como Belmiro Gomes tem visto o cenário de atacarejo, de varejo aqui no Brasil, o que nós podemos aprender e se adiantar, se antecipar no nosso negócio de varejo aqui, que é supermercado. Então coloca aí na tela, produção, por favor. Ele acaba de completar 40 anos de uma carreira inspiradora. Foi sorveteiro, estoquista, vendedor, até virar CEO de um segmento do varejo que caiu nas graças do mercado e, sobretudo, do público. O atacarejo, tendo o Açaí Atacadista, uma companhia com mais de 80 mil funcionários, como uma das gigantes do setor. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista. Belmiro, obrigado pela presença em nosso estúdio. Vamos começar falando desse segmento do atacarejo, a junção aí do atacado com varejo que tem ganhado força em tempos recentes no Brasil. E o grupo Açaí é um dos grandes exemplos, né? Por que a família brasileira passou a ver o atacarejo como destino das compras do mês? Obrigado pela pergunta. Antes disso, eu queria agradecer o convite, parabenizar o trabalho, seu Bruno Maier, o trabalho feito pelo Show Business, para quem estiver nos assistindo hoje. Esperamos transmitir algumas informações importantes e falar de um segmento que eu estou há 37 anos, né, que é o setor atacadista ou o setor alimentar. O atacarejo, como hoje é chamado, ou atacado de autosserviço, ou cash and care, como você bem disse, ele junta duas propostas. Atender consumidores finais, ou seja, predominantemente famílias, sejam em compras abastecedoras e repositoras, mas também uma grande gama de empreendedores. O Brasil, como nós sabemos, é um país muito do empreendedorismo. Então nós atendemos desde bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, escolas, uma infinidade de segmentos que com isso, né, atendendo esses dois público-alvo, nós reduzimos o custo operacional e nos concentramos na principal proposta desse modelo de negócio, que é o quê? Preço baixo. Vender alimento, limpeza, perfumaria, com preços reduzidos em relações ao que nós temos em outros canais que operam no setor. O atacarejo é a resposta para o Brasil de hoje? Ele foi uma consequência de uma série de características do Brasil. O país nosso, nós somos um país de dimensões continentais, com uma malha logística extremamente custosa, uma complexidade tributária também e produtos de baixo valor agregado, principalmente o alimentar, o que faz com que seja difícil o transporte e principalmente a entrega ponta a ponta. Nas grandes metrópoles brasileiras, nós temos metrópoles muito adensadas com dificuldade logística. Então, esse modelo ele surge para atender esses dois públicos e numa pressão também de economia, né? Dado que também, infelizmente, nós somos um país de grandes desigualdades sociais, aonde você sempre teve, né, por mais que independentemente no momento agora nós temos juros elevados, uma inflação alimentar, mas sempre teve a necessidade do brasileiro de economizar. Então, o modelo ele nasce para suprir isso, começando na periferia das grandes cidades brasileiras, mas hoje o modelo, durante essas décadas de transformação, ele é um modelo que penetra em todas as classes sociais, desde a classe AB até a classe CDE. E olha só, isso aqui é o que eu sempre falo. O que eu falo sempre? Se o Brasil não fosse um país emergente de terceiro mundo, o atacarejo não tinha vingado. Então, o atacarejo cresceu no Brasil porque nós somos um país pobre. Porque tem muita desigualdade social, como o Belmiro fala aí no vídeo. Então, ele mesmo, que é um dos cabeças do atacarejo no Brasil, assume que esse modelo só prosperou devido à desigualdade social. O atacarejo num país de primeiro mundo, num país rico, não existiria.
porque o peso da cesta de alimentos para esses países desenvolvidos não representa nada praticamente. E como não representa nada, as pessoas não iriam ferir sua experiência de compra indo em comprar em lugares lotados, em lugares com muita fila, sem vaga de estacionamento, com pouco mix, e aí a pessoa ia valorizar muita experiência de compra. Então, em país de primeiro mundo, o atacarejo tende a não dar certo, porque ninguém faz questão de ficar procurando promoção, oferta, porque, cara, é aquele vídeo que eu mostrei dos Estados Unidos. Uma Coca-Cola é R$ 2,60. Então, para que a pessoa vai procurar comprar Coca-Cola R$ 2,49 numa promoção, né, no caso de dólar? Não tem sentido. É barato a comida para a pessoa ficar pesquisando, pegando tabloide, indo num lugar mais barato, indo no atacarejo, pegando fila no caixa. Não tem sentido, não tem lógica. Então, mais uma vez, o Belmiro confirma isso. Em praticamente todas as gamas de comércio. Para que você tenha uma ideia, Bruno, o setor responde hoje, todos os players juntos, por mais de 50% do mercado alimentar brasileiro. Isso, se a gente comparar com 5, 10 anos atrás, é quanto? É uma crescente. 10 anos atrás era quanto, mais ou menos? O setor representava em torno de 20%. 20%? O setor muito passou... relevante, né? Exatamente. Agora, você está falando de um motivo definidor, que é preço baixo. A ascensão do atacarejo no Brasil nos últimos anos é porque vende mais barato e as pessoas estão atrás de produtos mais baratos. Quanto, em média, vocês vendem mais barato do que os concorrentes de supermercados? Há uma diferença que ela depende da categoria, né? Mas quando o atacarejo ele começa, o formato dominante era o hipermercado no Brasil. E tem uma queda, né? Dado que quando o e-commerce principalmente entra, muita gente até acha que foi o atacarejo que disruptou o hipermercado. E não foi, foi o e-commerce. Há 20 anos atrás, se você precisasse de um forno de micro-ondas, você ia onde? No hiper. Uma furadeira? No hiper. Celular? No hiper. Na medida que o e-commerce entra no produto de alto valor agregado não perecível, o e-commerce é uma grande solução, você compra e recebe em casa, recebe na porta. Isso aumentou os custos dos hipermercados, fazendo com que ele tivesse mais dificuldade de competir contra o atacarejo. A diferença de preço de um atacarejo em relação ao hipermercado era em torno de 15%. 15%, normalmente os estudos mostram que para você criar um novo formato de hard discount, na maioria dos países, quando você tem uma proposta de preço, que o preço é menor, em torno de 10% na categoria alimentar, esse modelo tende a ter sucesso, que é o que aconteceu. Então, hoje você tem uma diferença, a depender do operador, que vai de 12% a 15% em relação aos hipermercados ou em relação aos supermercados. Então, 12% a 15%. Olha só que número valioso ele deu aqui. Que, normalmente, na visão deles, na visão do atacarejo, é 15%, de 12% a 15% mais barato. E isso bate com aquele vídeo que eu fiz sobre os atacarejos, onde eu comparei o preço dos atacarejos com as grandes redes de sucesso, que dava ali, na grande maioria, uns 13%. E as redes que faturam muito, como Confiança, o Taust, a diferença é menor. Então, por que essas redes faturam? O Taust tem uma média de 25 milhões por loja. Porque mesmo estando do lado do atacarejo, a diferença do Taust para os outros players, que é, no caso, o açaí, tem um açaí do lado, a diferença é muito menor. Então, ele entrega uma experiência de compra extraordinária e o preço não bate isso. Inclusive, deixa eu olhar aqui na minha tela, eu tinha deixado salvo aqui. Vamos conferir quanto que era o Taust mesmo, a diferença? Deixa eu pegar aqui. Tá, pera aí. Cadê aqui? Cadê? Onde eu guardei isso? Comparação de preços. Taust, cadê o Taust? Taust. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, a diferença do Taust para o açaí, cadê? Deixa eu ver aqui. O açaí é de 9%. A diferença do Taust para o açaí é de 9%. E nos itens notáveis, essa diferença cai, que é sinal que o Taust ele precifica agressivo esses outros produtos. Cadê? Do Taust para o açaí. Deixa eu ver aqui. Não tem para o atacadão. Quase que empata, é de 0,5% para o atacadão e para o açaí é de 3%. Então, olha só a diferença. O Taust ele é geralmente 9% mais caro que o açaí e nos itens notáveis ele perde 0,5% para o atacadão e só 3% para o açaí. Por isso que o Taust tem tanto sucesso, que ele entrega uma experiência de compra extraordinária a um preço não muito longe dos atacarejos. Aí ele fica imbatível. Pode continuar, produção.
15% mais barato. E aí fica a pergunta, como é que vocês ganham dinheiro? Primeiro, nosso negócio é um negócio de margem baixa. Então, o que a gente busca ganhar é principalmente na escala. Né? Principalmente porque, né, isso, da medida que você atende o público comerciante, para ele, o preço de compra é custo. Então, para esse comerciante, para quem tem uma mercearia pequena, mesmo para quem tem um restaurante, para quem está operando, o custo de compra é algo muito importante para ele. Então, por isso que o nosso setor, ele normalmente, você opera buscando ganhar em volume e uma margem, né? Tanto que a margem líquida do setor, ela trabalha, quando muito, não é nem o cenário atual, em 2% de lucro líquido. No máximo isso, o ano passado, dado que os juros estão elevados, para que você tenha uma ideia, se a gente olha para 2024 e soma as 4 companhias de capital aberto do setor alimentar, o lucro líquido foi inferior a 1%. Obviamente que parte disso está explicado pelo ciclo de juro alto que o Brasil vem passando, mas é um setor que... Olha só que número importante. Então, ele fala do lucro líquido de 2%. Então, vamos pegar a média de venda do açaí, é 21 milhões. Se você tem um lucro líquido de 2%, essa loja ela vai dar 420 mil reais por mês. Que ainda é muito dinheiro para um negócio. É muito dinheiro. Então, por mais que o nosso negócio de alimentos, a margem é baixa, como tem volume, dá uma baita lucratividade no final, na última linha aqui. Entendeu? Então, 2%. E os supermercados têm uma margem de lucro, tende a ser maior. Quanto menor é o canal alimentício, maior é a margem de lucro. Porém, o volume é menor. Por exemplo, aquelas lojas da OXXO deve dar um lucro superior a 10%. Por quê? Porque a estrutura é enxuta, a margem é alta, tem pouca despesa. Então, é mais ou menos assim que funciona. Quanto maior o volume, menor a margem de lucro. Quanto menor o volume, maior a margem de lucro no nosso tipo de negócio, que é alimentos. Ou seja, nós visamos volume e escala e repasse de produto a preço baixo, fazendo para as indústrias, na nossa visão, um papel importante que é o de distribuidor complementar. Se nós olharmos para pouco tempo do passado, você veria caminhões das indústrias fazendo entrega porta a porta. Se você vai, por exemplo, pegar um exemplo, uma grande metrópole como Nova York, se você for na 4ª Avenida, 5ª Avenida, até às 10 horas da manhã, você vai ver caminhões de 3 eixos, 4 eixos fazendo entrega. Isso é impossível em São Paulo. Imagina aqui na Alameda Santos, ou no próprio Rio de Janeiro. Você ter os caminhões, Os caminhões fazendo entrega porta a porta. Então, o nosso modelo acaba que nós somos um distribuidor complementar também da indústria para esse pequeno comerciante, e para o pequeno comerciante, para ele é uma vantagem porque é como se nós fôssemos o centro de distribuição dele, aonde quem tem, por exemplo, um comércio de food service, ele vai muitas vezes diariamente na loja, ele vê o produto que ele precisa e faz uma reposição muito rápida. Qual é o impacto do cenário econômico para companhias de varejo como a sua? Infelizmente, o juro chegou agora a 15%. Quando foi na semana passada, na última quarta-feira, um pouco antes da véspera do feriado, o Copom elevou os juros no Brasil para 15%, o que faz com que nós tenhamos hoje um dos maiores juros reais do mundo. O cenário que nós temos visto, a consequência disso, é um corte de investimento da maioria das companhias. No caso mesmo do açaí, nós passamos por um ciclo de expansão tanto orgânico muito elevado, que demandou uma quantidade gigantesca de investimentos, e o último grande projeto que nós fizemos foi exatamente a compra dos hipermercados do Extra, 70 pontos comerciais, que são 70 pontos muito bem localizados no Brasil, o que fez com que a companhia tivesse, tanto na compra de ponto, como também nos custos para converter essas lojas de hipermercado em atacarejo, um investimento elevado. Então, o nível de alavancagem da companhia, quando nós tomamos essa decisão, o juro no Brasil estava, acho que 5%, havia uma expectativa que ficaria em torno de 7%, e foi a 14,75%, e a semana passada foi a 15%. Então, isso faz com que uma série de ajustes tenha que ser necessário. Com isso, haverá uma desaceleração na abertura de lojas do açaí? Sim. O cenário atual de juros faz com que a companhia, não somente o açaí, mas várias companhias, estejam muito focadas. Só que interessante, a alta de juros vai diminuir em 50%, ele vai falar aí. O projeto era abrir 20 lojas em 2025, 20 lojas em 2026, eles vão abrir 10 e 10. Por quê? Porque o juro ficou alto. E ele fez o planejamento quando o juros estava 5. E esperava que o juros no máximo chegasse a 7 e bateu em 15. E como a companhia estava alavancada, até porque ele fala que adquiriu 70 pontos do Extra, que eram pontos extraordinários, que é uma rede muito mais antiga, e as redes mais antigas tendem a ter os melhores pontos. Então, eles vão segurar a alavancagem para desacelerar a dívida, certo? Para não ficar no alto risco e porque o dinheiro ficou muito caro. Quem não vai passar por esse processo é quem? O Matheus. Porque se você ler o relatório do balanço do Matheus está totalmente tranquilo em alavancagem. Então você vai ver no Brasil o açaí segurando a onda, que é a mais alavancada de todas, o atacadão vai continuar expandindo e provavelmente o Matheus vai continuar com o pé no acelerador
porque ele não está tão endividado quanto o Açaí, porque ele abriu IPO, captou dinheiro, tudo, e não é um dinheiro de dívida, né? Eles venderam pedaços da empresa quando você abre um IPO. Pode continuar aí, produção. Reduzir a exposição a dívidas no processo de desalavancagem, dado que as previsões de juros, né, mesmo se nós voltarmos ao ano de 2024 e olhasse qual era a previsão de aterrissagem final da taxa Selic ao final de 25, pode-se olhar que ela está muito acima do que esperava. Então isso causa para as companhias um cenário de incerteza que nesse momento, dívida, então a preservação de caixa e foco em redução de dívida está em foco da maioria das companhias, isso reduz os investimentos, né, principalmente materializado no nosso caso, na expansão de novas unidades. Mas nos próximos tempos terão aberturas de lojas? Ou vai reduzir totalmente? Não, a gente não chega, né, no caso da Açaí, a gente não chega a eliminar totalmente, até porque vários projetos, principalmente projetos de lojas orgânicas, né, eles têm um tempo longo para obtenção de licença, alvarás, dependendo da cidade do Brasil, você pode chegar até 3 anos o tempo de aprovação. Essas decisões são tomadas com bastante anterioridade. Então, para que você tenha uma ideia, nós tínhamos um plano de expansão que previa 20 unidades para esse ano e 20 lojas para o ano que vem, que foram reduzidas agora para 10 lojas. E, obviamente, a companhia sempre vai estar olhando qual o nível de custo que a dívida está tendo em relação à nossa geração de caixa e podendo ajustar os seus níveis de investimento. Você falou da conversão das lojas do Extra, que vocês adquiriram em tempos recentes. Como é que foi essa operação? Porque eu imagino que a operação logística de construção, que é você converter lojas, foi muito complexo? Muito, e aí eu já queria até aproveitar, né, um gancho que quando se pergunta, né, fala bem, por que o atacarejo consegue ser 12% ou 15% mais barato do que era o hipermercado? Muitas vezes as pessoas imaginam, porque é um atacado, compra em grande volume e comprando em grande volume, ele reduz o preço de compra. E não é isso. Bem, na verdade, o preço de compra ele é muito similar para qualquer canal de varejo com as grandes indústrias. O que faz com que nós possamos ter um custo mais baixo é, primeiro, um menor custo logístico. A logística no Brasil era muito caro. Então, a principal diferença entre uma loja de hipermercado para uma loja de atacarejo é o quê? Nós estocamos o produto direto em loja. A indústria nos entrega a maior parte do volume de produto de baixo valor agregado diretamente nas nossas lojas. Então, isso faz com que, ao eliminar uma etapa da cadeia, que é o centro de distribuição, num produto de baixo valor agregado, a gente consegue reduzir o custo de operação, transformando e transferindo essa vantagem no preço de venda. Então, a logística própria em loja explica a vantagem. Olha só, o que ele está explicando aí? Ele está explicando que o preço do produto em si, ele não se altera muito de canal para canal. O que é o preço do produto? Vamos supor aqui, ó, esse mouse. Vamos supor que esse mouse ele custe R$10, só o mouse, R$10. Depois você vem tributos, você vem logística, você vem o processo que faz ele ficar mais caro, ele vira R$15. É isso que ele quer dizer. Não é o custo de nota fiscal. Dentro do custo de nota fiscal, tem esses outros custos embutidos. E como eles não têm esse custo logístico, porque a indústria entrega direto nas lojas do Açaí, do atacarejo, porque a loja é grande e ele tem volume de venda, ele tira esse custo logístico. Na verdade, é um custo muito menor, não é que ele retira, fica menor. Porque quando a indústria tem que picar toda a logística dela, entregando para o menor varejo ou colocando em um distribuidor para depois ele entregar, esse custo logístico aumenta o custo do preço de venda. É isso que ele está querendo dizer aí, que o custo do produto em si não se altera muito de canal para canal. O que vai aumentar é o custo logístico ou, às vezes, é o custo tributário que embutido nesse custo eleva o valor do produto para chegar na sua loja e você pagar esse preço, entendeu? É isso que ele está querendo explicar aí. Por outro lado, isso cria uma dificuldade. No nosso caso, nós fizemos a compra de 70 pontos, grandes lojas do Extra, um parque de lojas irreplicável, com localizações que hoje seriam muito difíceis de serem obtidas através de uma expansão orgânica, mas era necessário fazer um trabalho, que era o quê? Converter o hipermercado, que para você ter uma ideia, para quem estiver nos assistindo, o hipermercado ele trabalha com 800 a 700 quilos de resistência do piso por metro quadrado. No atacarejo você precisa ir para 4 toneladas, 3 toneladas e meia. E toda a estocagem do perecível, que são câmaras frias, que operam muitas vezes com 9 metros de altura, quase 1.000 metros quadrados, a menos 20 graus, é feito em loja. Então, para que você tenha uma ideia, nós chegamos, Bruno, em 2022, no período de conversão, a ter 15 mil pessoas de construção civil trabalhando concomitantemente nas obras que estavam sendo. Entre instalador elétrico, pessoal de concreto, esquadria, mais de 240 engenheiros. Foi uma das maiores obras, um dos maiores projetos já feitos no setor alimentar brasileiro. Impressionante, hein? 15 mil pessoas. Agora, deixa eu girar um pouco o assunto, porque o setor ele está no meio de uma discussão, da qual, evidentemente, você faz parte, porque o setor tem discutido publicamente sobre a venda de medicamentos isentos de prescrição no varejo alimentar. E a gente está falando de supermercados, a gente está falando dos atacarejos. Qual é a sua visão nesse assunto?
Perfeito, excelente pergunta, Bruno. Esse é um pleito que a Abras tem encabeçado. Se a gente olha para a maioria dos outros mercados... É a Associação de Supermercados. Isso, a Abras é a Associação Brasileira de Supermercados. Nós apoiamos a Abras nesse pleito. Se você olha a maioria dos países de primeiro mundo, vários outros países, você compra medicamento também no supermercado. Então havia uma demanda inicial feita pela Abras da venda de medicação, de medicamentos isento de prescrição. Esse pleito a Abras alterou agora e o pleito que está sendo feito é a venda de medicamentos tanto isento de prescrições, mas também o prescritos com a presença do farmacêutico em loja no conceito Store in Store, que é o quê? Você poder ter uma farmácia dentro do supermercado com as mesmas regras do ponto de vista sanitário, de Anvisa, de regulação, que tem. Eu já fiz um vídeo a respeito, o próprio Belmiro falando que em outros países é normal ter medicação dentro de supermercado, cara. E aqui o corporativismo é foda. O pessoal da farmácia não quer deixar porque vai ter mais competitividade. E o dono do supermercado ele vai vender remédio mais barato, porque ele briga para quem perde menos. Mas vai ter Pensa, quem é rei, quem gosta de mix, vai amar vender remédio. Já estou vendo lá na curva A da venda de supermercado, Tadalafila, Viagra, pílula do dia seguinte. Quem mais, Gabi? Ozempic, Dipirona. Não, mas ele quer ter, a proposta dele é ter farmacêutico para vender. Então, Ozempic, que mais? Que? Mondiaro, é o que vai vender, mas o Tadalafila vai ser número 1, vai entrar lá. Você vai puxar a curva ABC, vai estar lá, contrafilé, batata lavada, Tadalafila, Ozempic, que? Viagra, é isso que vai acontecer. Pensa só a curva ABC vindo esses itens aí. Pô, vai ficar top, vai. As farmácias, trazendo o Brasil para algo que, na minha visão, nós estamos quase que 20, 25 anos atrasados. Esse conceito é um conceito existente na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e diversos outros mercados, aonde você, quem tiver mesmo nos ouvindo, que já foi nos Estados Unidos, visitou uma loja do Walmart, visitou uma loja do Costco, você encontrou uma farmácia lá dentro. Replicando é o que a Abras hoje pleiteia e é um movimento que nós, como Atacarejo, também apoiamos. Estou falando agora como presidente do Açaí, mas também como presidente do Conselho da ABAS, que é a Associação Brasileira dos Atacados de Autosserviço, que reúne todos os operadores do nosso setor. Mas qual que é o momento? Isso está parado em Brasília? Em que momento está? Está no momento, nesse momento, há uma discussão muito forte, vários projetos foram apresentados, tem uma série de audiências públicas acontecendo com a participação de representantes de diversas entidades envolvidos nessa discussão e estamos muito confiantes que nós podemos criar um avanço, porque no fim, isso beneficia sempre a maior nível de concorrência, ele beneficia, só tem um beneficiado nisso, que é o consumidor final, que é o brasileiro. O fato de você ter mais competição em qualquer um do setor, da mesma forma que o atacarejo, nós somos capazes de reduzir preço de alimento, tão importante quanto reduzir preço de alimento é também reduzir preço de medicamento. Então há discussões acaloradas, como seria de esperar, dentro de uma discussão como essa, mas o que a gente vê que, se for aprovado, o consumidor final ele vai ter mais uma opção. Com mais opção, sempre brasileiro, ele vai ser o beneficiado. Deixa eu voltar para o grande negócio de vocês, porque vocês tiveram recentemente investimentos altos em novos serviços. Empório, açougue, padaria, isso dentro dos atacarejos. Qual foi o resultado disso? Essa aposta valeu a pena? E o peso disso no negócio de vocês? As mudanças que foram feitas, elas foram, na minha visão, uma evolução natural do modelo. O modelo de atacarejo, ele nasce principalmente para atender o público da periferia e para atender os comerciantes. Mas vamos lembrar, infelizmente o Brasil é um país de muita desigualdade social, E na medida que nós precisávamos também penetrar dentro das classes sociais A, B, em lojas em localização maior, você encontra um outro público com um outro nível de demanda. Então, muito da evolução do atacarejo, ela foi feita da seguinte forma, aliando sempre preço baixo, mais uma melhoria na experiência de compra, Tanto que, um pouco antes de gravar o programa, você viu que eu fiz uma enquete praticamente com todo mundo aqui da Jovem Pan, que a gente encontrou o quê? Se comprava no Açaí, em que loja comprava? Em que loja, exatamente. Em que loja? Porque não era só falar que comprava, você perguntava da unidade, inclusive. Exatamente, primeiro para saber e para ver se tinha alguma reclamação, mas praticamente qualquer um deles, se você olhar, você vai ver. Olha só a fala do Belmiro, que a implantação do serviço foi para pegar o pessoal das outras classes sociais também, para melhorar a experiência de compra. O que eu falo aqui todos os dias? 7 pilares. Experiência de compra, mix de produto, precificação, qualidade nos perecíveis, campanhas promocionais, inovação e diferenciação e marketing. São 7 pilares da venda. Então você vê a preocupação dele em atender uma demanda de experiência de compra, de melhorar a experiência de compra para o consumidor, para pegar esse público das classes A, B e C. Tem noção do que eu falo aqui da experiência de compra? Tem um vídeo aqui só
de experiência de compra. É para isso que você tem que olhar. Dado que ele já tem um pilar forte em precificação e o pilar forte não era boa experiência de compra, ele foi lá e foi melhorar a experiência de compra. Porque senão eles iam ficar um negócio capenga, só vendendo para o povão, classe C, D e E, para o transformador. Tá? E é isso. Se você quiser vender mais, aplicar os 7 pilares, hoje nós temos marketing, mix, precificação, temos tudo onde o nosso propósito da nossa empresa é fazer você vender mais aplicando os 7 pilares. Tem um link de WhatsApp aqui embaixo, chama aqui e marca uma reunião com a minha equipe. E já aproveitando também, se vocês que precisam pagar menos imposto de forma legal, indico aqui a FGF, que também tem um link do WhatsApp aqui, você vai pagar menos imposto de forma legal e vai aumentar o seu lucro líquido. Vamos continuar aí aprendendo com o Belmiro. Olha os códigos que ele está soltando aí. Olha os códigos. A experiência de compra ela evoluiu muito. Então houve uma busca por redução de custo que também ela foi investida na experiência do cliente. Quando você olha para uma loja de atacarejo hoje, quanto que era 20 anos atrás, teve uma série de evoluções na iluminação da loja, na inclusão do ar-condicionado, na qualidade do perecível do produto que está lá dentro, na quantidade de treinamento de funcionário e na qualidade do sortimento. Então essas evoluções elas fizeram com que nós conseguíssemos. Olha só os pilares que ele falou. Quase todos os pilares que eu falo todo dia aqui, ele soltou aí uns 4. Ele soltou experiência de compra, melhorando a iluminação, melhorando, colocando ar-condicionado, deve ser nas lojas do Norte e do Nordeste. Ele falou de qualidade dos perecíveis. Ele falou de mix e sortimento. Ele melhorou o mix e o sortimento e o preço que ele já era bom. Olha só que legal que é a leitura dele para o modelo atacarejo continuar evoluindo, porque é justamente onde o atacarejo era ruim e o supermercado era bom. É bom. O de bairro é bom. Então nós temos que fazer o quê? Fazer o básico bem feito e partir para a inovação e diferenciação. Porque o básico bem feito eles já estão fazendo também. E aí é onde você tem que ter novos setores, tem que ter um marketing muito melhor. Cara, é isso. Pode continuar aí, produção. Nos adentrar em outras classes sociais e também agora penetrar em outras categorias de produto, como foi a que você perguntou, o caso do açougue, né? O caso do fatiamento, o caso, por exemplo, do empório de frios que nós temos nesse momento e outras categorias, né? Há exemplo também do que acontece em outros países do mundo. Então era uma evolução natural, tanto que hoje, quando a gente olha para o açaí, nossa participação, nós estamos presentes, né? Até aproveitando para fazer uma propaganda também, no açaí ele atende 40 milhões de pessoas por mês nas suas 302 lojas. Nós estamos presentes em 1 de cada 3 domicílios no Brasil. Em algumas regiões nós chegamos a estar presente praticamente em 1 de cada 2 domicílios no Brasil, com 88 mil colaboradores. E temos uma penetração em todas as classes sociais, conforme o poder de compra que essa parcela tem também de poder de compra da população. Então, quanto a classe AB ela tem de poder de compra dentro do PIB, é a nossa participação. Então, ou seja, é um modelo que ele é muito democrático, que ele visa atender, porque preço baixo, bem, na verdade, é uma demanda independentemente de que classe social você está. Agora, o peso desses novos serviços, você tem um número exato para o negócio do açaí? Ele hoje tem uma representatividade crescente, por ser companhia de capital aberto, a gente não pode divulgar alguns níveis de detalhe nesse período, mas assim, para ter uma ideia, nós fizemos os primeiros projetos e implantamos praticamente em todas as lojas. O açaí é conhecido por ser talvez uma das referências de fonte de inovação do setor, né? Então nós fizemos a implantação dos serviços, alguns concorrentes seguiram. Recentemente agora nós temos uma implantação massiva de self-checkout, né? Por quê? Né? Você tem uma parte hoje da população que busca a compra abastecedora, que é onde nós somos especialistas, mas você tem uma parte também que busca a compra repositora, né? Dado que nesse momento no Brasil a gente tem uma migração do modelo de contratação. Nós tivemos um aumento grande da mão de obra que ganha por dia e não que ganha por mês. Então, ou seja, se você tem um trabalhador numa faixa de renda que ele recebe, por exemplo, R$3 mil mensal, ele tem uma probabilidade maior de comprar no atacarejo, nós detectamos. Se ele ganha os mesmos 3 mil, mas em R$100 por dia, trabalhando como Uber, como iFood, ou seja, fazendo entrega, ele tem uma tendência maior de comprar no atacarejo. Então, muito da mudança de tornar o perecível, localização de loja, é para que você pegue essa parcela da mão de obra ocupada, quase 38 milhões de trabalhadores, e consiga também ter uma proposta de falar, ok, eu sou uma boa alternativa para você de preço baixo, não somente numa compra de grande volume, mas se você vai comprar muito ou vai comprar pouco, nós continuamos mantendo o preço baixo. Ô Belmiro, você falou em desigualdade social. Olha que código, ele já soltou isso em outro podcast lá que eu reagi, mas aqui ele solta vários códigos nessa parte aí que nós também vem falado todos os dias. A parte do self-checkout, ele fez um investimento massivo em self-checkout, eu sempre falo, vá para o autosserviço, vá para o autoatendimento. Aí ele fala na mudança de como as pessoas recebem sua renda, que o modelo tradicional de CLT era 5º dia útil e adiantamento salarial, agora as pessoas recebem picado nesses novos modelos autônomos
como iFood, Uber, manicure, barbeiro, que mais aí? Quais os outros exemplos? As minas do Job devem receber picado. Deixa eu ver o que mais aqui que recebe picado. Enfim, faxineira, personal trainer. Hoje existem muitas profissões autônomas e o açaí não pegava essa fatia. Ele entendia que o faturamento dele com essas pessoas cai, porque ela não tem o hábito de vir na semana do pagamento, como o CLT faz, fazer a compra de abastecimento no atacarejo. Então, ele entende que diminui a participação de compra dessas pessoas que recebem no dia a dia. E aí, o que ele faz? Qual é o código, então? Ele melhora o serviço para a pessoa poder comprar todos os dias nos perecíveis. E ele mudou a localização e mudou o serviço, investiu em self-checkout para melhorar a experiência de compra dessas pessoas que não fazem a compra do mês no início do mês. Olha que estratégia interessante e buscando o quê? Morder a fatia dos outros canais, que é hipermercado, supermercado de bairro, mercearia e por aí vai. Por isso nós temos que ficar atento. Pode continuar aí, produção. Falando agora em desejo do consumidor. Com mais de uma década como CEO e muitos anos no setor, quais as mudanças no perfil do consumidor brasileiro e, sobretudo, no desejo do consumidor brasileiro? Sim, as mudanças, para quem tem 40 anos de carreira, a gente tem visto quanto a sociedade, o mundo ele sempre mudou, acho que nunca tão rápido como tem sido nos últimos anos, e a única certeza que nós temos é que ele vai continuar mudando. E a segunda certeza que nós temos é que provavelmente, seja o que nós imaginarmos, nós vamos errar. Então, ou seja, a capacidade para você se ajustar a mudanças que ela ocorre. Então, ou seja, há um desejo, claro, do consumidor de ter um melhor nível de consumo e continuar economizando. E tem mudanças, muitas vezes, que elas não são bem-vindas, mas que ocorrem que você tem que lidar. No caso do Brasil, a gente está passando recentemente por um fenômeno, uma pandemia, que é a pandemia do mercado de apostas esportivas. O Brasil se tornou, de longe, o maior mercado de acesso. Tem um dado bem interessante que mostra que o Brasil sozinho está na frente do... Olha só, ele fala aí, ele é um cara que já tem tempo batido forte na questão das bets. Quando ele falou pandemia, eu falei, cara, pandemia tem 5 anos que aconteceu, não é pandemia das bets, ele está querendo dizer. E ele levanta muito essa bandeira de que até o açaí tem perdido o faturamento em concorrência com as bets, e ele vai mostrar os números que defendem o porquê isso tem acontecido. Do segundo, terceiro e quarto colocado em número de acesso. Então, isso teve uma mudança de comportamento dos consumidores. E como isso impacta o varejo nacional? Tem um impacto, num cenário onde você está com juros elevados e um cobertor curto do ponto de vista de gasto, qualquer um outro novo gasto que entra, ele vai gerar impacto, seja em redução de consumo, seja em troca de produto. Tanto que nós temos visto nos últimos anos, além de tudo, nós passamos por um ciclo de inflação alimentar muito elevado no período pós-pandemia. A pandemia é um exemplo de como que a previsibilidade seria algo que talvez um ano antes julgaríamos como impossível. O ciclo de alta de juros, porque era o consenso de mercado, mostra que a previsão do futuro foi. No caso do mercado de aposta, ele tem impactado os outros setores de consumo. Ele impacta as suas lojas. Impacta a loja, impacta colaboradores. Qualquer empresário hoje que tem uma quantidade, que atua no comércio, ou mesmo que da indústria, que tem uma grande quantidade de funcionários, ele tem visto o impacto desse mercado. Já não sabe se vai ter uma normalização, mas o fato é que o Brasil se tornou o país do mundo com maior número de acesso à frente dos Estados Unidos, Inglaterra e Turquia. Depois, se tiver curiosidade, eu coloco o link para que você possa assistir, ou tiver também disponibilização, que é um tema, assim, que também, do mesmo jeito das farmácias, que gera um certo nível de polêmica, ou de desconforto, mas é uma realidade. O nosso trabalho como uma companhia que atende 40 milhões de pessoas de todas as classes sociais e que tem como propósito principal levar prosperidade, apoiando o micro e pequeno empreendedor, que nós temos como propósito levar prosperidade para o colaborador, fazendo com que nós fazemos, para ter uma ideia, um plano de carreira, onde nós comemoramos todas as promoções que são feitas, até pela minha própria trajetória. Nós criamos, por exemplo, dentro do Açaí, uma universidade, que são mais de 22 cursos ministrados, porque a gente acredita, sim, no trabalho, e na ascensão como meio de ascensão social. Então, obviamente, que nosso papel também é fazer uma leitura do mercado e refletir e falar para o investidor também a verdade. Acima de tudo, então, ou seja, é o exemplo que a gente fala, mas dói quando você fala algumas verdades, dói. É a história de você ir no médico, ele vai te fazer um exame, Bruno, vai te apalpar. Onde não doer, tem problema? Não. Mas onde vai doer, aí tem um problema. Bom paralelo. Agora, você está falando de colaboradores, você comanda mais de quase 90 mil colaboradores, 87 mil funcionários? Perfeito. Vocês têm um programa que me chamou muito a atenção, que pouco é falado, inclusive, entre os meus convidados aqui no Show Business. Vocês têm um programa de inclusão de pessoas com mais de 50, 60 anos. Por que essa decisão,
excelente de incluir essa turma de 50, 60, 70 anos. E o que representa isso na companhia? O açaí, ele é uma referência. Acho que, assim, em vez de você tratar o tema de forma complicada, para ter uma ideia, PCDs, nós temos mais de 5, nós temos 5,3, que é acima da cota legal. Normalmente são pessoas profissionais da pessoa com deficiência. E tem uma série de programas na companhia de inclusão, tanto do ponto de vista dos 50 a mais, como você citou, mas também voltado também à raça, voltado a gênero, à representatividade. Sempre a visão que a companhia precisa representar a sociedade que ela está e, mais do que isso, representar os clientes que nós atendemos. Então, para dar um exemplo muito simples, quem eu quero que compre o nosso açaí? Todos. Independentemente de idade, independente de gênero, independentemente de orientação sexual. Então, ou seja, eu quero que a pessoa vá comprar no concorrente? Não, quero que compre o açaí. Então, ou seja, da mesma forma que se a empresa abre as portas para o clientela, eu preciso abrir também no meu quadro de colaboradores. Então, diante disso, o açaí é sim reconhecido como uma das companhias mais diversas. Então, a diversidade, ela tem nos ajudado e tem nos apoiado, obviamente, trabalhando de maneira séria, tendo o trabalho, né, e a meritocracia como um dos valores para que você possa promover também as melhores pessoas, né? Então, isso, o açaí, ele tem sido, acho que, uma referência de trabalho. Vocês tiveram uma mudança importante nos últimos tempos, extremamente recentes, acho que foi 2023. Vocês não têm mais um acionista controlador, é isso? Perfeito. O açaí é uma das poucas, né, True Corporation ou companhia sem controlador. A tradução correta, que é o modelo fora, seria companhia sem dono. Mas essa tradução eu não gosto dela, porque na realidade nós trabalhamos até como se fosse dono da companhia, né? Meu pai, né, e minha mãe transmitiram um valor onde você cuida bem do que é teu. Mas quando você está cuidando dos outros, você precisa cuidar melhor. Porque você pode errar no que é teu, mas não errar nos outros. Então, o açaí ele não tem, desde que saiu o último acionista controlador, que era o grupo francês Casino, então até 2020, de forma rápida, o açaí ele fez um split com o Grupo Pão de Açúcar, o GPA, passando para listado individualmente na Bolsa, e no início de 2023, o Grupo Casino vendeu as suas ações, fazendo com que hoje nós não temos nenhum acionista controlador. Então, é uma companhia de controle disperso, com vários fundos de investimento, ou quem tiver vontade, até convido, compre a ação do açaí. Olha o vendedor, olha o sorveteiro falando agora, falando alto aí. Mas excelente, vai lá. Esse ano, né, nós já registramos um aumento de 100% no valor da ação, né? O mercado de ações do Brasil, com esse ciclo de juro alto, passa super fase difícil, mas a companhia está no rumo de desalavancagem. Quem estiver nos ouvindo, compra aí a SAI 3, né, o ticket da companhia, e passa a ser dono do açaí, assim como nós. Daqui a pouco eu vou estar comprando um monte de coisa. Estou com o meu celular aqui, o meu tablet aqui, vou estar comprando coisas de vocês nesse momento da gravação, porque você é muito vendedor, Belmiro. Falando nisso, como é que anda a digitalização de vocês? Não, obrigado. Nós temos de tudo, né? Mais do que vender um produto, nós temos que vender uma ideia. Porque a gente está falando de unidades físicas, né? A gente está falando de mais de 300 unidades, a gente está falando das mudanças do atacarejo no Brasil, porque teve essa ascensão, mas você citou o comércio eletrônico. Como é que entra a digitalização, o comércio eletrônico num negócio de vocês, que o grande negócio de vocês é a loja física. Tanto que vocês fizeram um investimento poderoso aí em novos serviços nas lojas físicas. Mas como é que vocês encaram aí o telefone, o tablet? Eu fiz uma brincadeira, mas eu estou falando sério. Como é que vocês encaram isso? Bem, de que forma a companhia encara, né? Obviamente, se o mundo passa por mudança, é indiscutível o avanço do e-commerce. No caso do setor alimentar, e principalmente na entrega de produto perecível, existe uma dificuldade na compra pela internet. Bem, na verdade, é mais fácil você entregar um iPhone do que um pé de alface. Né? Um exemplo muito simples, você compra uma caixa de som da JBL, que custa R$100, e a empresa de e-commerce te cobra R$5 para entregar. Você paga? Paga. R$5, R$100, pesando meio quilo. Se você comprar um quilo de açúcar, custa R$5, eu te cobrar R$5 para entregar, que é justo, a tendência é não pagar. Então, a aderência do e-commerce, especialmente no produto perecível, que precisa de transporte especial, e tem produto que é produto de escolha. O que é um bom tomate? Para algumas pessoas é maduro. Para outras pessoas é verde. Provavelmente você sempre errou quando tua esposa pediu para comprar. E provavelmente, então, ou seja, isso gera uma... Esse lance do e-commerce, do delivery em supermercado, é um negócio que explodiu na pandemia. Eu lembro que eu tinha delivery lá no Vida Nova em 2019, antes de explodir a pandemia. É um negócio que é legal, que no futuro vai crescer muito mais. Mas o ponto forte do delivery é você rodar tráfego pago e atender pessoas que dificilmente viriam à sua loja pela distância. Então, eu conquistei muito cliente que, cara, antes de chegar até a minha loja, passaria por 10 outras bandeiras de supermercado. Então, o delivery eu acho legal, o pessoal que mora em prédios, que mora em condomínio. Eu tenho alguns clientes que têm sucesso em delivery. Eu acho muito bom você estar posicionado, você estar investindo. Mas não é um negócio que vai vender muito, que vai vender... Não, é um setor de diferenciação na sua loja. Pode continuar, produção.
dificuldade, então o que a gente olha para o digital, sim, nós temos o app Meu Açaí, mas é uma junção do que se chama hoje do Phygital, que é a integração do mundo físico com o digital, que você consiga oferecer produtos. A pesquisa com o nosso cliente, por incrível que pareça, receber o produto e-commerce, né, do alimentar é talvez a 8ª preocupação dele, do ponto de vista de digitalização. Ele quer saber se o produto que ele está aí na loja tem, que nível de preço, se tem vaga de estacionamento, por incrível que pareça. Talvez é mais importante para esse cliente, né? Tanto que sim, nós vemos o impacto da digitalização, como eu falei, a minha origem é na TI, nesse setor, ou seja, no setor exatamente de programação e distribuição. Então, acho que nós temos um grande potencial, mas ainda tem algum desafio no alimentar. Enquanto isso, que é produto de qualidade com preço baixo, vai na loja 100. Muito bem, nós estamos falando não com o CEO, a gente está falando sobretudo com um vendedor. O vendedor Belmiro Gomes, que hoje é o CEO do Açaí. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nesta edição com o CEO do Açaí, Belmiro Gomes. Belmiro, vocês estão em praticamente todos os estados brasileiros com mais de 300 unidades. Tem muita diferença nas unidades pelas regiões? Se a gente pegar o Paraná, se a gente pegar o centro-oeste desse país, se a gente pegar o nordeste do país, tem muita diferença? Do ponto de vista de estrutura de loja, não. Do ponto de vista de sortimento de produto, maneira de trabalhar, totalmente diferente. O Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Com diferenças socioeconômicas, culturais, calendário de importante totalmente diferente, aonde tem uma marca muito forte que é a regionalização, tanto que, por exemplo, vou dar uma informação que talvez até surpreenda. Nós temos 22 centrais de compras em todo o Brasil. Então, ou seja, no Brasil nós temos 160 marcas de café hoje ativo. Então, não tem condição nenhuma de uma pessoa nossa aqui em São Paulo saber que produto eu vou vender em Manaus. Então, ou seja, o último estado, por exemplo, que nós entramos foi Espírito Santo, de 10 mil itens, 2.200 foi cadastrado somente com o Espírito Santo. O fato de nós sermos um país continentais faz com que a gente tenha uma quantidade gigantesca de marcas regionais. E a companhia ela precisa espelhar exatamente o que nós vendemos, não o que nós queremos, nós vendemos o que o cliente quer comprar. Então, isso faz com que nós tenhamos um nível de regionalização do ponto de vista de logística. Imagina, nós temos lojas em Santarém, boa parte do transporte é fluvial, lojas em Macapá, ou seja, loja em Boa Vista. Então, isso faz, né? O Brasil, ele é um continente, né? Então, isso faz com que a companhia ela tenha que se adaptar para cada um dos mercados. O maior desafio de comandar uma empresa como essa é a distribuição? Acho que é a distribuição, mas sempre o maior desafio para qualquer grande estrutura é a comunicação. É a comunicação, mas para você não é difícil. Mas sempre, né, a comunicação. Inclusive, você acabou de falar agora no intervalo aqui entre os blocos do Show Business, você já inclusive fez locução em rádio, não, em loja, é isso? Em loja já. De vez em quando tem inauguração. Até Conta isso. Ele pega o microfone para anunciar as ofertas para o cliente, para ajudar o cliente a comprar, para fazer. Assim você já economiza em locutor também. Ele gosta, né? Mas a comunicação, né? Ela é por que a comunicação ela é importante numa estrutura desse tamanho, com 88 mil colaboradores? Até porque, primeiro, o mercado, principalmente o mercado de varejo, ele muda constantemente. Então, você tem que trocar ou mudar de estratégia, seja em produto ou nível de margem que vai ser trabalhado de forma muito veloz. E a pior comunicação que pode ter é aquela que você imagina que aconteceu. Porque a comunicação que você sabe que não aconteceu, você vai tentar novamente. Aquela que você pensa que o outro entendeu para comunicar ao colaborador, sempre é um dos maiores desafios. Né? A logística, bem ou mal, você ganha expertise. Uma vez estabelecido um processo, você mantém o processo. A comunicação ela precisa ser ajustada diariamente. Né? E a comunicação, quando eu falo, né, ela não é somente a comunicação de uma via só. É principalmente, talvez, a que seja mais difícil, que é você ouvir o que teu colaborador, o teu cliente está falando. Tanto que eu nunca acredito no primeiro tudo bem. Quem me acompanha a trajetória sabe que se eu vou na inauguração de loja, a diretoria inteira vai almoçar com o time da loja que está ali implantando. E eu vou sentar junto e vou perguntar para a pessoa, tá tudo bem? A pessoa, tá tudo bem, senhor. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, mas pensa bem. Você não sou eu que está do lado no dia do presidente para poder falar dos defeitos, dos problemas? Então é hoje. Então sempre, a bem da verdade, quem está na ponta, ele tem uma visão melhor do que a diretoria. Quem está atendendo o cliente, quem está no processo, você vai ter informações relevantes. A gente já teve um caso que eu gosto de contar, que eu cheguei numa loja, estava uma pessoa da limpeza do terceirizado, e eu falei, tudo bem, me apresentei, sou o Belmiro, tal. Você tem alguma dica para me dar, alguma coisa? Ela me olhou assustada. Eu falei, não, alguma coisa que a gente esteja fazendo que você tenha visto está errado. Ela, mas eu só limpo a loja. Eu falei, não, mas você não tem? Ela falou, bem, vocês recebem mais mercadoria no mesmo dia que faz a detetização. Vocês isso, no fim nós saímos com 6 mudanças operacional. Pessoa que está na ponta, é uma lição, sempre é uma lição. O fato de ter vindo de classes sociais baixas, e eu busco sempre essa conexão com o cliente, né, dado que o Brasil, um dos erros que a gente pode cometer é só se comunicar com quem está no teu estrato social. Nós precisamos entender que o Brasil é diverso, é um país de desigualdades, que o que serve muitas vezes para um é totalmente o que não serve para outro. Belmiro, o que é um atacarejo, um supermercado de sucesso?
É aquele que o cliente volta. Sempre, como eu falei, né? A venda é a segunda. É que a marca, quando você é a primeira opção pensada em termos de marca, né? Que isso se traduz em números, que a gente chama do NPS, né? Mas é aquele que o cliente te busca como um ponto de apoio, que ele te enxerga, no caso do público empreendedor, como lugar de abastecimento que ajuda o negócio dele e ajuda ele a prosperar. E para o consumidor final, que seja um... Olha só que código interessante. Ele fala de marca, de ser a lembrança na cabeça do cliente, que o cliente possa confiar. Em breve eu vou fazer um vídeo só sobre a confiança do consumidor em saber que a sua loja vai entregar aquele mesmo padrão sempre. Que é o que eu tenho visto ter dado certo em supermercados, é padrão, é confiança, é manter aquela qualidade, é manter aquela precificação. E é o que ele tem falado aí. E ele fala, a melhor venda é sempre a partir da segunda, não a primeira. Não adianta fazer marketing e o cliente não fidelizar na sua loja. O mais importante é ganhar esse cliente e esse cliente virar cliente recorrentemente. E é o trabalho também que nós fizemos aqui. Pode continuar a produção. Ponto de economia para ele. E o que um dono de supermercado, de um atacarejo, não pode fazer de forma alguma? Achar que conhece toda a demanda do seu cliente, né? Está sempre buscando inovar, buscando ajustar, né? Sempre deixar de ouvir o cliente, isso não pode ser feito de maneira alguma. Eu destaquei no primeiro bloco a trajetória aí mais do que notável. Bom, você viu outro ponto, para finalizar, importantíssimo, que ele fala de entender a demanda do seu cliente, ouvir o seu cliente e sempre inovar. Agora o Belmiro ele entra no nosso quinto pilar, não é o sexto pilar, que é a inovação. O sexto pilar, que é ouvir o cliente, ouvir a demanda, ouvir o que ele quer comprar de você. Aí é onde entra mix, setores. Cara, é isso. Então, o que o Belmiro ele deu? Vamos recapitular a aula aqui, ó. Ele falou de modelo de negócio mais barato. Ele falou de melhorar a experiência de compra com os outros setores que eles implantou. Ele falou de self-checkout. Ele falou de qualidade dos perecíveis. Ele falou de mix e sortimento. Ele falou de inovação. Tudo o que nós falamos. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é nóis.